Pela primeira vez eu conto publicamente essa história toda. E é aqui no nosso canal. Exclusividade. Não preciso nem falar que hoje o vídeo é especial. O nosso querido amigo Bernardo Kister. Numa entrevista exclusiva, vamos conhecer os pormenores, os detalhes da vida deste homem que tem aí se destacado na internet com seus vídeos. A gente quer entrar em assuntos que a maioria das pessoas não conhece sobre o Bernardo Kister. A gente quer começar perguntando algumas coisas. Não, primeiro peraí, que tem que fazer um negocinho. Ah, tá. Então vamos chicotear. O que é o negócio? É o chicote, É o chicotinho. Ah, o chicotinho? É, vamos lá. Vai lá, Terezinha. Pô, ele tá atrasado. Eita. Ah, tá, vai. Um, dois, Junto. achei que era na sequência. Não, não sei quando. Vai. Vai, deixa eu ver. Aí. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso canal. Obrigado, o prazer é meu. Tá aqui no vosso quintal. Quase um quintal. Ah, mas é um quintal, pô. É, à frente da casa. O quintal é no fundo, pô. É, então frontal. Ninguém tá certo. Bernardo, eu vi você apresentando uma vez um certidão de batismo. Sim. Certo? Então, Sim. você, quando nasceu, família, batizou na Igreja Católica. Eu sou nascido em janeiro, fui batizado em abril, na Igreja Santo Agostinho, em Curitiba. O que aconteceu nesse período que você foi para o protestantismo? Antes de ser protestante, eu fui ateu. Muita gente sabe disso, muitos não sabem, né? Eu fui trotskista, vamos dizer assim, né? Da linha dos comunistas. Mas o fato é que meus pais eram casados, depois se divorciaram quando eu tinha uns 3 para 4 anos. Meu pai permaneceu católico, como é até hoje, devoto de Santo Antônio. Qual que é a profissão dele? Médico, É médico. gastro, né? E geriatra em Curitiba. E meu pai permaneceu firme, católico, e minha mãe, por uma série de questões, acabou indo para o protestantismo com uma linha luterana, bem, vamos dizer assim, ortodoxa tradicional. Naquelas igrejas alemãs de Curitiba, que o padre usava até batina, como os antigos luteranos e tudo. Depois ela mudou-se para Londrina, e eu fui junto, mais ou menos nos anos 2000. E lá a igreja luterana era muito liberal e ruim, e a gente muito tradicional. Ela acabou indo para uma presbiteriana. Aí a presbiteriana teve uma série de problemas, a igreja dividiu. E depois ela foi para uma igreja batista bem, vamos dizer, tradicional em termos protestantes, né? E eu, por uma série de questões também, acabei indo à igreja protestante. Eu tive experiências espirituais, eu poderia dizer até místicas, assim. Foram muito fortes na minha vida, as quais eu não renego até hoje, e sei que foi, de certo modo, algum caminho de Deus da minha vida, primeiro para me tirar do ateísmo. Assim, não posso dizer que eu era um ateu hardcore, entendeu? Era mais um agnóstico mesmo, né? Mas com ideias malucas na cabeça e tal. E sempre você foi estudioso, gostava de estudar? Tudo? Eu fui aprender a estudar depois que eu saí da pós-graduação, Com quantos anos, mais ou menos? com uns 23 por aí. Pós-graduação em quê? Na minha área toda economia. Era da economia. Eu não imaginava que você ia falar com tudo, menos da economia. Eu sou formado em administração, eu fiz economia na Europa, na Itália. Voltei pra cá, fiz FGV. Gente, tá Rapaz vendo? viajado. Por isso que esse vídeo vai ser um arrebento. Ninguém sabia dessas coisas. É um furo, isso aqui é um furo, cara. Fiz GV, sou formado na Fundação Getúlio Vargas. Depois trabalhei com tudo, eu fui cozinheiro, eu fui... Cozinheiro? Sim. Você é chefe, assim? Não, Daqueles- eu sempre gostei, desde molequinho de cozinhar. É mesmo? Vocês podem ver aqui, né? Funciona, né? Mata a Comida cobra, é mostra o boa. pau. Mata a cobra e Você mostra o pau, faz, né? você faz a comida e ainda manda pra, Claro, pra claro. provar que a comida é boa. Eu fui gerente de restaurante japonês. Oh. Já fui garçom, já fui professor de línguas, já fui secretário no Senai, carreguei chapa de ferro, de aço no Senai, já fazia contrato empresarial, eu trabalhei, já fui radialista, Que línguas numa você rádio fala? universitária. Assim, na época que eu era meio revolucionário, né, na Rádio UEL, tinha um programa que era muito legal, um programa que eu falava de cultura e gastronomia, chamava-se Manga na Cozinha. Tinha um blog, eu escrevia no jornal, tudo mais, né? Sempre... Você fala quais línguas? falado assim, italiano, inglês, e agora o meu francês está, graças a Deus, bem evoluído. E o latim eu estou encaminhando para meu sonho é ser tradutor de latim. É um sonho que eu coloquei muito lá na frente para ver se eu chego em algum lugar. Então, Tá certo. E eu queria saber então do processo do Bernardo sair do agnosticismo, do ateísmo, para o processo do catolicismo. eu fui ao protestantismo e o meu tipo de personalidade é assim, quando eu entro em alguma coisa, eu entro muito e eu quero ir profundo. A gente já percebeu isso, né? É. Eu não precisava de um vídeo desse para revelar. Eu não desisto enquanto eu não encontrar aquilo que eu acredito ser a substância da coisa, vamos dizer assim, né? A questão é que eu cheguei a um ponto, que quando da minha conversão, eu fiquei sem trabalho, sem namorada, sem nada, ao protestantismo, né? E fiquei um ano inteiro lendo a Bíblia, etc. Eu
tinha experiências... Mas aí você já era protestante. Tá. E aí eu comecei a trabalhar, recebi um convite, em função desses trabalhos de rádio, jornal que eu tinha, um convite para trabalhar numa igreja protestante, em Londrina, uma igreja batista. E eu tinha alguns objetivos que me foram postos, que era criar uma TV, criar uma rádio, etc. E isso tudo, claro, com a ajuda de outras pessoas. A gente teve um sucesso monumental, a gente tinha um programa de TV aberto que a gente chegava a mais de 6 milhões de pessoas. Que eu desenvolvia, eu fazia pauta, etc., pesquisava. E eu comecei a estudar muito teologia protestante. Foi um período, não posso dizer muito longo, foi um período de 4,5, assim, com muita boa vontade, que eu, de fato, sentei para estudar. E lia desde a época que eu fui calvinista, até a época depois que eu abandonei o calvinismo, que daí depois vai debandar para a questão do catolicismo, né? Mas eu cheguei a trabalhar muito tempo nessa igreja, criei todo esse sistema de comunicação lá, junto com outras pessoas, e nós tivemos um sucesso muito grande. Em função do meu trabalho, eu também me obrigava a estudar, e porque eu sempre gostei. Então eu lia sistemáticas, então eu ficava o dia inteiro, né? Chegava um ponto assim, a gente tinha conversa de pau a pau com um pastor que estava estudando teologia. Não é porque eu sou um gênio, é porque eu tenho facilidade mesmo para aprender. Eu era convidado para dar aula em seminário protestante sem ter seminário, sem ter nada. Você era um autodidata também. Mas daí nessa igreja na qual eu trabalhava e também eu frequentava, eu era líder de jovens, também comecei a ser convidado para pregar junto com os pastores, começava a pregar mais do que os outros pastores que eram pastores da igreja, não sendo um pastor oficial, vamos dizer assim. E aí juntou as duas coisas, né? Eu percebi que o conhecimento do estudo e a facilidade de comunicar. Exato. E assim, daí eu tava crescendo demais. Só que aí, a partir do momento que houve uma controvérsia na igreja, porque o pastor, que tinha uma linha, vamos dizer, calvinista bem moderada, principalmente em questão de predestinação, essas coisas, ele começou a radicalizar. E aquilo começou a me incomodar cada vez mais. E aí eu fui estudar. Percebi uma série de erros. Eu comecei a participar de congressos da linha arminiana, que é uma linha da dissidência dos discípulos de Calvino, que surgiu ali a partir do final do século XVI. E aí eu fui estudar tudo aquilo. E percebi que tinha erros monumentais. E aí quando eu lia, por exemplo, John Wesley, que foi o grande avivador, criador do metodismo, um homem até que eu tenho mesmo católico, tenho uma profunda admiração, porque ele acreditava, por exemplo, na perfeição cristã, que é uma coisa profundamente católica, né? Grande estudioso da patrística, etc. E via que ele trabalhava muito com Jacó Arminio, que era um escolástico protestante. Daí eu fui ler Arminio. Quando eu cheguei nas obras de Arminio, que são 3 volumes monumentais para uma obra protestante, é uma obra muito bem feita, ele vai comentar o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que é uma coisa intrincada, difícil, chata e tal, de você entender aquilo. E eu vi assim, ele usava toda a patrística para interpretar aquilo ali. Eu falei, rapaz, por que eu vou ficar lendo esse cara? Eu vou ler a patrística. Você foi seguindo o caminho das pedras ali. Exato, como eu falei, eu preciso voltar para a essência, entendeu? Uma coisa que Santo Tomás sempre ensinou, você tem que entender as causas. Eu fui para a patrística. Aí eu comecei a ler Clemente Romano, Inácio de Antioquia, principalmente Irineu de Lyon foi quem deu a virada. Que daí eu entendi todo o fundo gnóstico, mesmo que eu posso dizer assim, na ala que eu mais concordo com o protestantismo, eu começava a perceber esse fundo gnóstico. Que depois eu fui descobrir que já estava denunciado no Eric Wegelin e tantos outros escritores que perceberam isso. E o Eric Wegelin era protestante. Eu comecei a perceber esse fundo gnóstico. E isso me incomodou muito. E o Irineu de Lyon faz essa crítica pesada no Adversus Heresi, né? Me voltei para as Confissões de Agostinho, me voltei para tantas coisas, e eu fui percebendo que, na verdade, a Igreja Católica, como nós a conhecemos hoje, ela estava praticamente pronta já ali no fim do século I. E eu falei, eu preciso repensar. Eu nunca tive medo de mudar, né? Mas então, teve um momento assim específico que você leu alguma coisa, você falou assim, pô, cara, eu preciso me rever. Um momento específico ou não? Não. Foi meio gradual. Foi gradual. Por quê? Foram uma série de acontecimentos. Teve esse movimento intelectual de aprofundamento. Eu me encontrei com muitos padres intelectuais, teólogos que estudaram em Roma, tudo que puderam me orientar na questão dos sacramentos, com os quais eu me encontrava semanalmente. Eu comecei a me encontrar com padres e malhava de pergunta. Entendeu? Eu conhecia teologia, né? E os caras, coitados, né? Ficavam me ouvindo, eu massacrando, né? Mas foi muito bom. Eu pude tirar muita dúvida sobre a igreja, preconceitos protestantes, bobagens protestantes. Aquilo foi mudando muito da minha visão. E aí tinha vários testemunhos de amigos meus, famílias católicas, como vocês, que foram me dando testemunhos lindos de vida católica. Vários amigos. Se eu for elencar aqui, eu posso deixar algum de fora, então eu prefiro não elencar. Eu tava com uma protestante no telefone e ela falando, por que você não faz uma novena para Santa Teresinha para resolver, ou pelo menos pedir ver se isso é verdade. Ela, protestante, te sugeriu a novena de porque ela tinha um amigo católico que tinha falado. Veja como são as coisas. Como são. Aí eu falei, mas ela não vai ouvir um protestante. Eu falei, então beleza, eu quero ver se o negócio acontece. Então vamos botar a prova. Fui lá na lojinha, lá na livraria Dom Geraldo, lá em Londrina, da Catedral. Comprei as continhas de Santa Teresinha. Faz certo, né? Comprei as continhas, peguei um site confiável, pedi uma indicação para alguém de como se fazer a novena certinho, explicou toda a tradição das rosas, como é que funciona, etc. Comecei a fazer a novena. Só que eu preciso explicar uma coisa antes, para vocês entenderem o que aconteceu. Pela primeira vez eu conto publicamente essa história toda. E é aqui no nosso canal. Exclusividade.
Eu tinha estado uns 3 meses antes em Brasília para encontrar essa amiga. Ela me levou a um sebo, chamado Sebinho, lá em Brasília. E muitos livros. Eu comecei a ver livros de sociologia, filosofia, história, programa. E eu tinha tido, um mês antes, uma conversa com um desses padres que eu vinha conversando. E ele tinha me falado: Bernardo, você gosta muito de patrística e filosofia, você tem que ler 2 livros. Um livro do Ratzinger, que é a Introdução ao Cristianismo, e um livro das catequeses do Ratzinger, Bento XVI, né, sobre os pais da igreja. Eu falei: tá bom. Fui ver, eu tava duro de grana, caríssimos os livros. Falei: eu não posso comprar. Quando eu chego em Brasília, tô lá no sebo e tô olhando. Quando eu vou, eu falei: vou dar uma olhada na aula de religião, né? Um assunto que sempre fica me perturbando, né? E eu já tava praticamente católico, mas faltava alguma coisa para fechar. É isso que você me perguntou, né? Isso. Aí eu olhei assim na prateleira, quando eu olho, os 2 livros juntos. Nossa! O Introdução ao Cristianismo e Os Pais da Igreja juntos, o único volume de cada um. Por tipo R$30 os 2. Pego os livros e levo para casa e não leio. Nessa época eu estava fazendo seminário protestante, estava fazendo curso de teologia. Aí eu tinha que dar uma aula sobre estilo literário dos evangelhos para um professor alemão. E nesse período eu estava fazendo a novena. E também estava lendo o livro do Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. E estou lendo, levo para a aula, para mostrar para o professor no final da aula um trecho de um parágrafo que eu tinha visto. Na sexta-feira era o último dia da novena. Eu não tinha feito ainda rezado a última novena. Eu ia rezar antes de dormir e a aula era à noite. O último dia da novena. O último dia, né? A última continha. E eu peguei o livro do Ratzinger, levei pra aula, dei minha aula lá que eu tinha que dar. E fui mostrar pro professor o trecho do livro. E peguei o livro do Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. E um amigo meu protestante, o Murilo, que é muito meu amigo, estava acompanhando toda essa história, né? Acompanhou tudo, até hoje ele me acompanha. Meu grande amigo. E aí eu peguei na frente do professor e falei: professor, Stephen, o nome dele, nunca me esqueci. Eu preciso te mostrar um negócio aqui, porque ele estudou na mesma universidade onde o Ratzinger deu aula, na Tübingen, se não me engano. E eu falei: eu preciso te mostrar um texto. Eu fui rodando o livro assim. Quando eu rodei, o professor falou: o que é isso? Quando eu abri, eu olho, tinha uma rosa dentro. Uma pétala de rosa vermelha. Dentro do livro, que eu tinha comprado 3 meses atrás, que estava num sebo em Brasília, que o cara me indicou, e no último dia da novena. Cara, aquilo, sabe, a expressão que eu gosto de usar, eu fui engolido por um fato, que eu não sei explicar. Foi muito forte e eu posso dizer assim, foi uma confirmação de todas as buscas que eu fiz. Eu falei: eu preciso de um fato material. E desde então, vamos dizer assim, a Santa Terezinha se tornou a minha padroeira. E aquilo fez um sentido na minha vida, tanto eu gritei na hora do professor. E o Murilo comigo falou: eu não acredito, né? O professor não estava entendendo nada. Eu falei: você sempre sair correndo da aula. Eu falei: eu preciso ligar. Daí liguei pra minha amiga protestante. Eu falei: fulana, você não sabe, apareceu uma rosa aqui, tem uma rosa. E eu carrego ela na minha carteira até hoje. Enfim, isso foi um negócio sensacional. E depois, várias. E só pra dizer, o problema resolveu. Né? O pedido que eu tinha feito foi atendido. Muito carinhosamente, como é próprio de Santa Terezinha, né? Depois eu tive várias e várias experiências de novena das rosas de Santa Terezinha que funcionaram. Mas assim, de um jeito sempre muito surpreendente, como é próprio dela. Teve um último caso, eu posso contar mais um só, que eu trabalhava na Câmara dos Vereadores, há um bom tempo atrás, como assessor. Cheguei um dia para trabalhar, larguei minhas coisas e desci pegar um café. Quando eu volto para minha mesa, eu chego na minha mesa, e era o último dia da novena. Eu nem tinha rezado o último dia. Quando eu chego na minha mesa, tem uma rosa branca. Eu falei: alguém tá sabendo da minha novena. Ninguém tava sabendo. Quando eu tô procurando alguém, quando eu vejo a Márcia, minha amiga. Falei: Márcia, daí ela voltou. Eu falei: Márcia, você que deixou essa rosa aqui? Ela falou: foi, filho. Eu falei: mas por quê? Daí ela falou: eu tava hoje numa missa da Santa Terezinha de manhã. Puxa vida. O padre benzeu a rosa na missa de Santa Terezinha, era aqui, primeira quinta-feira do mês, e eu resolvi trazer pra você. Então assim, como essa eu tenho várias. Fantástico. Teve um cara que me entregou uma vez na rua. E essa sua vinda para a igreja católica foi quanto? Há quanto tempo? Tem uns 2 anos. Porque eu já era batizado. Eu precisei, claro, conversar com o padre, teve todo um aprofundamento da questão também do catecismo, etc. Né? Quando eu me converti de fato ao catecismo, eu já tinha o Denzinger, eu já li o Denzinger, eu já tinha lido todo o Concílio de Trento, eu já tinha lido quase o catecismo inteiro, eu conhecia tudo, entendeu? Eu sabia onde eu estava entrando, né? Sabia os dogmas que eu teria que aceitar, as coisas que não encaixavam na minha cabeça, que eu tive que me submeter, e Deus foi explicando depois. E aí fiz minha primeira confissão, etc. Foi 1h30, coitado do padre. Foi maravilhoso. Nossa. E você já tinha a primeira comunhão? Não. Não tinha. Não tinha. E qual dia foi da sua primeira comunhão? 1º de maio, dia de São José Operário. Olha. Não esqueço nunca. Nunca vou me esquecer. Tem namorada? Não, eu que ia fazer essa pergunta, rapaz. Pode fazer também. Tô engasgado aqui, ó. Você não quer namorar comigo não, né, tio? Não. Não dá, cara. Eu pensei no dia que eu me apresentei ao Padre Paulo, eu e um amigo meu.
pelo projeto Juntos pela Vida, né? Ô Padre Paulo, a gente tá começando um projeto e tal. Aí ele perguntou, vocês são casados? Eu falei, não, eu sou casado com uma mulher e ele é com outra lá, ele não tem nada a ver. Aí ele riu, né, e falou assim, achei que vocês eram adeptos a homossexualidade. Casamento aberto. Mas aí, tem namorada ou não tem? Não. Não tem? Não tem. Por opção, por... Não apareceu ainda. Olha, eu não posso dizer que é por falta de opção. Mas talvez sejam dificuldades da vida, porque assim, vocês sabem, vocês estavam conversando comigo aqui, o quão corrida é a minha vida, principalmente agora no momento que a gente está gravando o documentário, né, o filme. Então assim, a minha vida está muito difícil, então eu acho que até o final do ano a minha vida está meio suspensa nesse aspecto, está fechada para balanço, mas tá bom. Legal, a gente tá... Mas mandem currículo aqui. A gente gosta de ser cupido, viu? É verdade, nosso canal tem uma fama, viu? A dia. gente tem uma fama aí de unir as pessoas. Então, a Déia e o Tiba vão receber os currículos, analisar, fazer uma triagem. Depois a gente vai fazer um conselho para analisar isso. Isso, vamos rezar em torno. Isso. Bernardo, você falou aí do filme. Algumas pessoas podem estar vendo e não tem conhecimento ainda do que se trata. Conta aí um pouquinho. O filme é em forma de documentário, se chama Eles Estão no Meio de Nós. É um filme em que a gente vai fazer uma coisa inédita, eu acho que no mundo, acho que nunca foi feito isso, que é contar a verdadeira história da teologia da libertação, sob o seu aspecto político, sob o seu aspecto cultural, sob o seu aspecto social, teológico, né, e contar como de fato isso veio acontecer, como esses infiltrados, podemos dizer assim, entraram no meio de nós, né, e como modificaram muita coisa na igreja. Então nós vamos contar a história deles desde do princípio, vamos dizer assim, muito antes de 68, que é tido como início, né, até os seus desdobramentos atuais, né. Então a gente vai entrevistar muita gente. Gente, agora imagina um filme nesse porte, aos moldes Bernardo Kister. Com provas, nós vamos citar nomes, nós vamos, né, vai ser... Completo. Eu já vi um pouquinho aqui na conversa com ele antes, com a Vivi Principal também, que também está à frente desse projeto. E é algo fenomenal, e o que espera aí para frente é algo que vai abalar as estruturas, né, Bernardo? A ideia é, primeiro, alertar as pessoas para que elas conheçam de fato o que é. Porque as pessoas dizem, são os comunistas na igreja. Não é assim. É muito mais sutil, é muito mais delicada a questão. Não é só isso, há comunistas na igreja. Você tem que entender todo o fundo da coisa. Porque você só consegue desbaratar e desmontar uma coisa que você a conhece, não tem como. E quanto maior o núcleo de verdade dentro de um erro, pior ele é. Pior. Porque a teologia da libertação tem uma série de coisas que são verdade, vários elementos de verdade nela, que eles usam isso como pretexto para uma pauta imensa, enfim, né? Mas, então, a gente daí lançou um site chamado elesestãonomeiodenós.com, que é um site para arrecadação de financiamento coletivo, que você pode entrar, tem o teaser lá, a gente vai lançar, o teaser 2 em breve está no ar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Dá um pulinho lá, fique sabendo do que se trata, vai ver também o trailerzinho, o teaser lá. Vai estar aqui no link, só acessar. E aí você tem várias opções para contribuir. Você pode contribuir a partir de R$30 a R$35, se eu não me engano, até faixas grandes para empresa, etc. E cada faixa de contribuição tem um benefício. Você não vai só mandar dinheiro, você vai mandar dinheiro e receber uma caneca, ou uma camiseta, ou cartaz do filme, ou os três. Você vai poder ver todas as pessoas que foram entrevistadas, as partes que não foram pro filme, que é a maior parte, né? Porque tem gente que dá entrevista de 1h30. E daí isso vai ser disponibilizado por streaming depois na internet. Você vai poder assistir essas várias aulas. Vai ter cursos exclusivos, enfim, um negócio grande, que a gente vai lançar nos cinemas e depois também na internet. Então, a ideia é contar essa história e propor soluções. Bernardo, depois que você estourou e todo mundo ficou conhecendo seus vídeos, a sua vida deu uma guinada? Ou você continua no mesmo ritmo? Assim, eu falo no sentido de, eu imagino que você sofreu uma represália muito grande, você sofreu alguma ameaça por causa da sua postura. Sim. Isso tudo aconteceu? A minha vida sempre foi muito agitada. Sempre foi, é uma característica minha. Todas as vezes que me enclausuraram num lugar, me deixaram fechado, eu sempre espanei. Preciso girar, preciso ver gente, é o meu jeito. E essa estourada que foi, né, em função dos vídeos, me propiciou, por exemplo, mostrar o trabalho de pesquisa que eu já vinha fazendo, né, em relação ao aborto, à ideologia de gênero. E aí propiciou que eu pudesse ir aos lugares dar palestra e contar para as pessoas. Né? Então eu acabei girando o Brasil, quase o Brasil inteiro. Né? E agora com a questão da teologia da libertação, que tem sido o maior convite das pessoas para eu falar sobre isso, né? Dando cursos longos, às vezes de 9, 10 horas, passando no final de semana falando sobre isso. Né? E que a gente não consegue arranhar nenhum pedacinho, porque é muita coisa, é muito material, é muito problema. E o lado Bernardo, assim, meio que
brincalhão, sarcástico, né? Esse lado, ele traz um aspecto interessante, porque você chega com a brincadeira, você chega zoando. Sempre, né? Sempre. Mas você traz algo muito consistente por trás daquilo. Isso é algo pensado, vem naturalmente? É parte do meu jeito. Quem me conhece sabe. Coitada da Vivi, que tá fazendo um filme comigo, ela sabe, eu tô provocando o dia inteiro, né? Eu era conhecido, como quando criança, como mosca de cavalo. Mosca de cavalo, aquela mosquinha que fica ali no reto. Cômoda. E depois eu acabei, claro, principalmente por ajuda do Carlos, né? O Carlos Nandalém me ajudou também a pegar esse meu humor e colocar isso nos vídeos, entendeu? E deixar a coisa um pouco mais divertida, porque eu tenho que pensar uma coisa, eu tenho que transformar um assunto muitas vezes chato e palatável, que seja gostoso para a pessoa assistir, mas que ao mesmo tempo a informe e que ela ganhe um valor com aquilo, entendeu? Não só assistir, estou sabendo desse assunto, mas que valor aquilo acrescentou para mim. E o que eu posso fazer em relação a isso? Você pode ver no vídeo, geralmente eu proponho uma ação. Ligue, fale, comente, assine, blá blá. Por quê? Para a pessoa se sentir parte da solução e para ela realmente sentir que ela entrou no problema e que tem algum caminho para a gente sair. Nem que a gente não consiga resolver, a gente começa a arranhar isso. Né? E pouco a pouco, de tanto a gente bater, uma hora a gente consegue, pelo menos, né, começar a mudar as coisas. Né? Então, esse meu lado humorístico é o meu jeito. Minha mãe falava assim que eu, desde pequenininho no berço, ela abria a porta do quarto, bom dia, eu já acordava sorrindo. Entendeu? É assim. E o Bernardo é mesmo, ele é simpático, é muito agradável ficar na presença dele, né, Dé? Como pessoa ele é muito agradável, mas a gente sabe que os seus vídeos incomodam a muitas pessoas, né? Você percebe, né? Porque seus vídeos trazem muitas denúncias, muitas vezes toca nas feridas, né? Você sofreu assim alguma dificuldade para ser acolhido nas paróquias de Londrina? Como que é essa do Brasil, essa realidade assim, né? Porque você, como um católico, você precisa participar dos sacramentos. Como é que é? Então eu tenho padres estratégicos em cada cidade. Então vocês não pensem que são todos os padres que não gostam de mim, eu vou dizer, é a minoria. Eu tenho apoio de carmelos, de bispos, de padres, de monsenhores, em todos os lugares, cardeal, em vários lugares aqui no mundo inteiro que me apoiam. Só que eles são mais discretos. Eu acho até bom, porque, por exemplo, eu vou numa cidade, seja lá qual for, os padres me acolhem, me recebem, né, ministram os sacramentos, eu posso me confessar. Por exemplo, em Londrina nós temos aí 2, 3 padres que nos auxiliam. Né, com os quais eu posso ter intimidade, são meus diretores espirituais. Até porque existem, né, o clero, né, grande parte dele é formado por pessoas retas, íntegras. Então, justamente, vem em você muitas vezes até uma voz, né? Muitos dizem, não pare. Me escreve no Facebook, Bernardo, não pare, você está falando por nós. Né? Então, eu não vou parar mesmo, já vou avisando. E essas represálias vêm, mas eu, sinceramente, eu não estou nem aí. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu não estou de treta. Entendeu? Eu estou fazendo isso por amor à verdade, por amor à igreja, para tentar desfazer o mal que eu já fiz para tanta gente, né? Principalmente na época que eu não era protestante nem católico, né? E tentar galgar o meu caminho no céu e levar o máximo de gente que eu puder comigo. Mas alguns te acusam de divisor. Então, quando me acusam de divisor, eu pergunto quais lados estão divididos. O que é de fato nessa história? Pessoas infiltradas na igreja, querendo desacralizar, acabar com os sacramentos, acabar com a hierarquia, querendo politizar a missa, acabar com a espiritualidade das pessoas, com a oração, com a teologia, enterrar a tradição, detonar o magistério e reler todas as escrituras. Eu estou dizendo, vamos preservar o que a igreja sempre tem e que diz que nós temos que preservar. Quem que está dividindo? Pronto, acabou, entendeu? Agora o Frei Beto está aí fazendo no Brasil inteiro palestras e mais palestras sobre um livro, uma cartilha que ele lançou sobre sexo e ideologia de gênero. Entendeu? E ninguém fala nada. Ninguém fala nada, entendeu? Então, se a hierarquia da igreja está com algum problema funcional que não consegue dar um cala-boca nele, como deveria ser, no meu ver aqui, desculpe, excomungar, eu digo isso por responsabilidade minha, tinha que excomungar esse cara, por loucuras e mais loucuras que ele já disse e nunca se arrependeu, do tipo Deus é gay, ou do tipo ser totalmente favorável ao aborto, nós vamos fazer. E vamos alertar a pessoa, aquele cara ali não é bem-vindo. Porque Jesus disse, olha, quando o cara faz um erro, alerta uma vez, alerta duas. Agora o cara persiste no erro, você trata ele como um pagão. É isso que eu estou fazendo, seguindo a orientação de Jesus. É isso que eu estou fazendo, estou dizendo, gente, ele fez isso, eu não estou xingando, eu não tenho problema pessoal nenhum, não o conheço, mas o que ele fez é isso, e a gente trata os fatos na intenção do coração, não é isso? Quem vai julgar no último dia é Deus, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que a ação dele é moralmente condenável em todos os aspectos. Tá certo. Última perguntinha. O Tiba tá... é muita emoção. É muita emoção.
Obrigado, tá aqui na minha casa, cara. Muito emocionado. Pode fazer a pergunta, Dani. Voltando só na questão do filme, a previsão pro filme é quando? Uau! Olha, as nossas expectativas é lançá-la ainda este ano. Nossa! Se tudo permitisse, nossa, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Não só financeira, mas oração. A gente precisa de muita oração. Porque assim, É uma batalha. vocês não fazem ideia, gente. Assim, eu não vou nem começar a descrever, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, enfim. Mas é muito duro. Então a gente precisa muito da oração de vocês. Se puderem contribuir, quiserem financeiramente, obrigado. Mas se tudo correr como a gente está esperando até o final do ano. Se deixar para o ano que vem, lançamos ano que vem. O fato é que nós vamos fazer. Bernardo, sua mãe, qual a profissão da sua mãe? Minha mãe é designer industrial e também foi professora de artes, ela já é falecida, né? Ela faleceu em 2014 e é uma grande referência para mim como cristã, né? Então o Bernardo é filho de um médico com uma designer, é uma artista. Isso. Então tá aí a junção das duas Exato, coisas. Explica exato. um pouco quem é o Bernardo. Exatamente, exatamente. Bacana. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, Letícia, o amor da minha vida. Mais velha, mais nova? Mais velha, 2 anos mais velha. É. Eu sou caçula, somos só em 2. Eu também sou caçulinha, de 5. Eu sou de 2. Nós somos, nossa, ela é sensacional. Muito bem, Bernardo. A gente quer agradecer demais. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, porque são, como nós falamos, uma conversa reveladora. Revelador. É um Teve apocalipse, até, né? Não, teve até revelações de primeira mão no Teve, nosso canal. Você teve, olha sentiu a só. importância do negócio, né? Eu já pensei no vídeo que eu ia fazer com ele. Eu não vou abordar o tema que todo mundo ia abordar se estivesse com ele. Eu quero saber da vida dele, que muita gente é curiosa. Né? É natural de Londrina. Não, eu sou curitibano da Curitibano da Gema. Gema. Olha, Eu sou o famoso curitiboca. Eu era pequenininho, até tendo foto topetinho. Assim. É mesmo? permanece. Permanece. Quando eu mudei pra Londrina, assim, eu odeio esses caipiras que falam Bernardo. Agora tá começando a falar também, É né? terrível, eu amo Londrina. Tá certo, muito bom isso aí. E Kister, como é que se pronuncia? Kister. Eu digo Kister pra facilitar, né? Mas o I, você faz boca de U e fala I. Kister. Exato, Kister. Mas não fica bem no Mas Brasil. É alemão, Alemão. da região de Hannover, norte da Alemanha. Os meus ancestrais eram pastores de ovelha. Olha. Que bonitinho. Aí Kister, né? Significa sacristão. E pra quem não sabe o nome do meio, que é português, que é o nome da minha mãe, é Pires. Então, sou de Pires é o também. Pecuster. Isso. É o Pecuster. É, Os meninos falam, né? É o Bernardo Pecuster. Custer, É Pecuster. Pode falar. Então, alemão com português. E sírio e italiano também. Quando você teria em outro canal a oportunidade de falar isso, revelar isso da sua vida? É isso então. Muitíssimo obrigado, Bernardo, por ter vindo à nossa casa, por Eu que conceder-nos agradeço. esta entrevista exclusiva. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Você, a equipe, a Vivi que está ali também. E Deus abençoe o filme, abençoe a sua missão também. Amém. Muito obrigado, Bernardo. Abençoe o canal de vocês, pessoal. Então fiquem inscritos nesse canal aqui, viu? E se inscreva aqui e também vão pro meu canal também. Isso aí. Tá o link aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Entrou lá, você vai saber do filme, vai saber do canal e da nossa livraria. É isso aí, entre na livraria lá. Bernardo tem certo. livraria também. Muito obrigado então, até o próximo vídeo. Valeu, Ah, gente. Tchau, tchau. Tchau.